Olá pessoal, vamos à nossa videoaula. Então a gente já começamos a falar de equações diferenciais, cobrimos o assunto inicial de equações de primeira ordem, né? Que foram as separáveis e as lineares. E agora a gente vai entrar nas de segunda ordem. Como eu comentei com vocês, das equações de primeira ordem, elas se assemelham muito ao cálculo 1. Tem muita gente que vê isso no cálculo 1, inclusive. O que tem de novo são os conceitos, né? Solução geral, um jeito diferente de olhar alguns assuntos de cálculo 1. Mas no final das contas, as equações que a gente conseguiu resolver, achar a solução geral, né, foram as que de alguma maneira a gente conseguiu transformar numa equação que a gente integrava dos dois lados, que são as equações lá do cálculo 1. A novidade é que nem toda equação dava para resolver integrando os dois lados. Você tinha que dar uma mexida e tal, mas tanto as separáveis quanto as lineares de primeira ordem, você consegue de alguma maneira reduzir a uma equação que você integra dos dois lados. Isso vai começar a ficar diferente em segunda ordem, tá? Então é em segunda ordem que o curso de equações realmente começa. Vamos lá. Então aqui começa. Bom, de segunda ordem em diante, a gente vai lidar só com equações lineares, tá? Porque são as equações que a gente tem uma teoria mais bem fechada. E a gente vai ver que o caso de linear de segunda ordem vai ser o caso paradigmático para a gente enxergar todo o resto. Terceira, quarta, quinta ordem linear, assim como sistemas lineares. As ideias centrais estão aqui na segunda ordem. A gente vai ver que a primeira ordem é um caso bem particular. Não, as ideias não aparecem todas na primeira ordem, mas já na segunda ordem aparecem. Beleza? Então, as equações de segunda ordem lineares são as que têm essa cara, né? Você, para ser para ter ordem 2, tem que aparecer a derivada segunda. É. E aí podem aparecer as derivadas anteriores. E pode aparecer mais coisa também. A equação é linear quando a função incógnita e suas derivadas aparecem de um jeito bem específico. Você pode ter coeficientes multiplicando elas e só. É basicamente isso que você pode fazer para ser linear. E é importante que essas funções que eu estou multiplicando aqui sejam funções conhecidas. E aí você pode ter também coisas que não tem nada a ver com função incógnita, que a gente chama de forçamento. Beleza? E a gente costuma botar do lado de cá. E aí essas são as equações de segunda ordem lineares. Tem que ter essa forma aqui. Beleza? Então essas aqui são as funções incógnitas e as derivadas. Esses caras aqui, em analogia com as equações algébricas, a gente chama esses caras de coeficientes. Mas aqui, equação algébrica, coeficientes são constantes, né? Em EDO, os coeficientes de uma equação linear são funções. Mas o importante é que são funções conhecidas. Tá? Eu não posso usar como coeficiente a própria função incógnita. Esse cara aqui também é uma função conhecida, só que como ele não faz o papel de coeficiente, ele faz outro papel, aparece lá de cá, ele vai ter alguns nomes. Vamos primeiro chamar ele de esse cara aqui de forçamento. Beleza? A gente vai ver aí
nos exemplos físicos, que os coeficientes eles têm a ver com as forças internas do meu sistema e o forçamento tem a ver com forças externas, por isso tem esse nome de forçamento. Então, EDO linear nem sempre precisa ser dessa forma, mas você precisa poder colocar nessa forma. Nosso primeiro encontro com as equações lineares, a gente não vai se preocupar ainda em resolver as equações lineares. Que a gente vai ver que isso vai ser um desafio, dá mais trabalho que as de primeira ordem. O que a gente vai se preocupar agora, nesse primeiro momento, é dar uns exemplos importantes de equações de segunda ordem e ver que aparecem muitas dessas lineares, beleza? Ver como elas aparecem. Bom, se você, de segunda ordem, em geral, só você pensar, né? Uma equação diferencial de segunda ordem importante é a segunda lei de Newton. Se eu olho a segunda lei de Newton, onde a minha incógnita é a velocidade, como a gente tinha feito, então a aceleração é a derivada da velocidade. Então, a segunda lei de Newton você pode olhar como uma equação de primeira ordem na velocidade. Foi como a gente viu até agora. Mas você pode ser que seus problemas e suas forças envolvidas dependam da posição. Então aqui, a aceleração é derivada segunda da posição. Então a sua segunda lei de Newton, nesse caso, vai ser de segunda ordem na posição. Beleza? Então a segunda lei de Newton vai ser de primeira ou segunda ordem, dependendo qual a sua função incógnita. Esse caso aqui a gente já viu, né? É o caso do... A força era a força de arraste, que é justamente uma força que depende da velocidade. Isso aqui é o caso que a gente vai ver agora, quando você tem forças que dependem da posição. Por exemplo, a gente já viu, né, até na lista de exercício, força gravitacional, ou pode ser também a força elástica, etc. Então você vai ter uma equação de segunda ordem. Então isso já mostra a importância das equações de segunda ordem, né? Vamos ver nossa primeira. Eu já comentei na aula de exercício, mas eu vou comentar de novo, que é um modelo mais simples e mais importante de oscilação. É o massa-mola. Então, sistema massa-mola. Beleza? Vou abreviar assim que ele vai aparecer muito. Então, bom, você tem várias configurações possíveis para o massa-mola. Eu vou fazer aqui uma, que é aquela que em geral você faz no laboratório. Você põe uma massa para se mover sob a força de uma mola. E aqui ela está em repouso, está na posição de equilíbrio. Então aqui vai ser nosso zero. Beleza? Como você quer isolar só a ação da mola, o que você faz em laboratório, você põe um colchão de ar aqui. Um ar bem fininho. É que nem tem naquelas mesas de brinquedo de hóquei, né? Também tem um colchão de ar. E a força importante são as forças que acontecem aqui horizontalmente. Não tem nenhuma força importante acontecendo aqui de atrito. Beleza? E aí você... Como é que esse cara entra em movimento? Você tira ele da posição de equilíbrio, o bloco. Quando você faz isso, a mola estica. Ele saiu da posição de equilíbrio. Tá? Esse tanto que ele sai da posição de equilíbrio é o que a gente vai chamar de x. Beleza? E aí você solta, né? Ou você pode, outra maneira, ele está na posição de equilíbrio, você vai lá e dá um peteleco, e ele sai da posição de equilíbrio. Você também pode empurrar em vez de puxar. Enfim, tem várias maneiras de tirar ele da posição de equilíbrio.
E aí você percebe que ele se move, né? Então, isso aqui, na verdade, é uma função. Essa é a função incógnita. E a equação do massa-mola é uma EDO, que essa função incógnita satisfaz. Qual é essa EDO? Bem, ela é simplesmente segunda lei de Newton, né? Vai ser massa. Então, o bloquinho tem uma massa, né? Então vai ser massa vezes aceleração. E aí você tem que ver as forças que estão envolvidas aqui. Eu estou desprezando essa força de atrito aqui embaixo, então a única força que está fazendo esse bloquinho se movimentar é a força da mola. Né? Como é que é a força da mola? Ela é proporcional ao quanto a mola foi deformada, então é proporcional ao x, né? O x, o quanto saiu da posição de equilíbrio é justamente quanto a mola foi deformada. E no sentido oposto, né? Uma força restauradora. Essa proporcionalidade é o que a gente chama de constante da mola. Beleza? E essa você pode medir experimentalmente. Funciona para molas e deslocamentos pequenos. Né? Claro que se você puxar a mola demais, ela vai arrebentar e essa lei aqui vai deixar de valer. Então isso aqui é para deslocamentos pequenos. Fica assim ó, a EDO. Beleza? Então é uma EDO bem simples, bem bacana, bem importante. Os EDOs de segunda ordem mais importantes são esses aqui. Você pode considerar também nesse modelo o atrito, mas não é, fica atento que não é esse atrito aqui embaixo que a gente está desprezando. O atrito, você pode considerar, por exemplo, se esse massa-mola ele está se movendo dentro de um fluido. Isso é importante, por exemplo, no exercício que vocês já podem ver na lista dessa semana, que é um modelo de uma suspensão. O modelo de uma suspensão, o que é uma suspensão? De um veículo. São dois componentes. A mola, que você tenta restituir o veículo à posição de equilíbrio, mas só com a mola o veículo ia ficar balangando, né? Você precisa disso, além disso, algo para amortecer essa oscilação da mola, que é justamente o amortecedor. Como é que é o amortecedor? É algo onde a haste da sua suspensão se movimenta, aí você coloca um fluido lá dentro, um óleo, justamente para ter atrito e isso barrar a sua oscilação da mola. Então é uma mola se movendo num fluido. Pensa aqui que é uma piscina, pode ser uma piscina de óleo. E aí como é que você modela esse atrito com esse fluido aqui ao redor? Você modela que nem a gente modelou a queda livre com atrito. Você tem um movimento ocorrendo num fluido, que pode ser o ar, pode ser o óleo. O atrito é como é que funciona a força de atrito? Proporcional à velocidade no sentido oposto. Era isso que a gente viu? Deixa eu botar o V aqui. Proporcional à velocidade no sentido oposto. É... isso fica assim. Constante aqui de atrito, beleza? E essa força aparece aqui como? É menos B. A velocidade é a x', né? Beleza? Então essa aqui é a equação do massa-mola com atrito. Tá? E aí essa equação é linear? Ó, veja que ela não está exatamente nessa forma aqui, né? Mas para ser linear, não precisa estar nessa forma. Basta que você consiga colocar nessa forma.
Mas como é que você faz para botar nessa forma? Você passa tudo para o lado de cá. E para ver que é linear mesmo, vamos enxergar os coeficientes. Eu vou escrever os coeficientes com outra cor. Fiz a segunda derivada. Eu vou tirar o t também para ficar mais simples, tá? A gente já está acostumado. Aqui eu já vou botar a primeira derivada, que já é a força de atrito, né? E por último a força da mola. E aqui o que sobra como forçamento? Ó, olha aqui. Do jeito que está até agora não sobra nada, né? Então aqui, para você ver que é linear, você tem que identificar os coeficientes. O coeficiente da segunda derivada é a massa, o coeficiente da primeira derivada é a constante de atrito, e o coeficiente da função incógnita é a constante da mola. Tá? Esses são os coeficientes. Veja que nesse caso, é o caso que a gente diz que os coeficientes são constantes. É um caso particular do anterior, que a princípio os coeficientes podem ser funções, né? Aqui são funções, só que são funções constantes. Toda constante é uma função. Esse caso, apesar de ser bem particular, a gente vai ver que mesmo assim ele é bem importante. Então, os coeficientes aqui são constantes. Aqui não tem forçamento. Ou seja, nesse sistema, você pode ver, eu estou considerando só as forças internas, né? Só as forças que agem, que tem a ver com o movimento do bloco. Seja a força da aceleração, seja a força da mola, seja a força do atrito. Não tem força que vem de fora, não tem forçamento. Que o forçamento é zero, a função zero. Esse tipo de equação, quando é linear e não tem forçamento, a gente chama de equação homogênea. E vai ser importante esse tipo de equação. A gente vai ver que quando a gente for estudar as equações lineares, a primeira coisa que a gente vai estudar é elas sem forçamento. É como se fosse um sistema físico, você primeiro entender ele sem forças externas. Beleza? Mas aqui, se eu quisesse, eu poderia modificar. Eu poderia muito bem considerar um massa-mola, que eu vou lá, eu decido aplicar um forçamento externo. Tá? Por exemplo, se for uma massa-mola, isso aqui está modelando a suspensão de um veículo. Eu quero ver como é que ele responde a uma certa oscilação externa, seja da pista, seja do que for, algum fator externo. Você vai lá, escolhe um forçamento e coloca aqui. Por exemplo, sei lá, 10 seno de 2t. Então percebe? O importante é que forçamento, para ser forçamento, ele não pode ter nada a ver com a função incógnita. Isso aqui continua sendo linear, só que agora é não homogêneo. Então esse termo aqui, esse forçamento, a gente também, vocês vão ver às vezes ele seja chamado também de termo não homogêneo. Não é um nome muito criativo, mas enfim, lembra que quando esse cara for zero, a gente chama de homogêneo. Beleza? A gente já viu um caso particular dessa equação aqui, essa DO, quando se a gente pegar m, a massa e a constante da mola igual a 1. Então aqui, como eu não estou preocupado com unidade, eu vou escrever m igual a k igual a 1, que a unidade do m não é a mesma unidade do k. Né? Só que eu estou aqui só preocupado com o modelo matemático, aqui eu não vou me preocupar com as unidades. Se eu fizer m igual a k igual a 1 e b igual a 0,
a gente já viu essa equação nas aulas de exercício, é x duas linhas mais x igual a zero. Tá? Essa equação aqui é uma equação bem importante e ela é simples o suficiente para a gente poder ler ela em português. Em português, em bom português, o que a gente está procurando ao resolver essa equação, a gente está procurando as funções que a derivada segunda dá menos ela, né? Menos a própria função. Beleza? E bom, aí de experiência própria a gente sabe algumas soluções de cabeça dessa equação, né? Por exemplo, vou chamar de x1 cosseno de t, né? Se eu pego essa função, derivo duas vezes, vai ser cosseno de t derivado duas vezes, que dá o quê? Derivar uma vez dá menos seno, derivar uma vez de novo, o menos sai, fica derivado só do seno, que é cosseno. E cosseno é a própria x1. Então fica menos x1. Ou seja, cosseno é uma solução possível. Outra solução que você pode fazer a mesma brincadeira é o seno. Seno também é solução. Isso eu vou deixar para vocês fazerem. E aí você começa a enxergar que tem soluções, uma bem diferentona da outra. Uma é cosseno, outra é cosseno. E aquela história, ficar chutando soluções vai te dar todas as soluções? Não. Você precisa de alguma coisa a mais, além de ficar chutando. Por enquanto eu consegui duas. Mas mesmo que eu conseguisse infinitas soluções, poderia estar faltando outras infinitas aí no meio. Ou poderia estar faltando uma. Tá? Então, como resolve essas equações de segunda ordem, a gente vai ver. Mas lembra, eu sempre falo para vocês, pensa sempre em exemplos simples, tenha em mente exemplos simples. Esse é um exemplo que você tem que entender, depois da gente ver essa parte de segunda ordem, é um exemplo que vocês têm que entender tudo sobre ele. Ter em mente, entender bem. Que é a partir dele que você entende muitas outras coisas. Beleza?